Boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde. Tirando o som do celular aqui, para não atrapalhar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é, como ele já me apresentou, Tomás Rafael. Eu trabalho no Rádio Esportivo há 25 anos. Nesses 25 anos fiz muita coisa também no jornalismo esportivo. Só pedi um pouquinho de água depois, viu, Luiz? Minha garganta seca o tempo todo. Bom, falar um pouquinho da minha carreira, só para contextualizar tudo que eu vou falar depois sobre o rádio, sobre as mudanças no rádio esportivo nos últimos 25 anos. O rádio que é um veículo, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para muitos de vocês, apaixonante, uma paixão que eu tenho desde pequeno. E para mim, todos os dias, quando eu saio de casa para ir para uma rádio, para ir para Transamérica, é a realização de um sonho. Eu entrei no rádio em 1994, janeiro de 94, numa época em que as transmissões esportivas eram praticamente exclusividade do rádio AM. E eu comecei a trabalhar na Band FM justamente porque era uma oportunidade de entrar no rádio esportivo. Mas eu não imaginava que na própria Band FM eu teria a oportunidade de falar de futebol. Na época existia um projeto chamado Futebol Musical, que era uma coisa muito mais irreverente do que jornalística, que era pegar locutores da Band, locutores que anunciavam música para falar de futebol no domingo, para narrar um jogo no domingo. Então o que eles faziam? Eles pegavam os dois profissionais mais famosos da Band, que eram Pedro Luiz Ronco, que talvez vocês conheçam, que até hoje apresenta o programa Hora do Ronco, e o patrulheiro Joca, que é meu padrinho de rádio, João Carlos Ribeiro, que é o diretor artístico da Band FM. E eles faziam reportagem, um corintiano fanático, o outro palmeirense fanático, pegavam um locutor do FM para narrar o futebol, uma narração mais jovem, mais irreverente, e aquilo acabou sendo um sucesso danado. Eu tive a chance de aprender muito com eles, fazendo rádio escuta, fazendo produção, e fiquei na Band FM durante 7 anos. Depois eu fui para a Transamérica e estou lá até hoje, são 19 anos. Nesse período de 20 e poucos anos eu também trabalhei um pouquinho na TV, fiz comentários do Campeonato Inglês na Rede TV, trabalhei no SBT, apresentei um programa lá durante a Copa de 2014, fui convidado fixo do Arena Sport TV, e há 2 anos estou no Band Esportes. Mas enfim, eu queria voltar para 1994, quando começou esse trabalho de futebol na Band. A gente tinha, nessa época, aconteciam algumas coisas interessantes, e isso eu acho muito legal, porque aquela história dos vícios, né? Quando você está em um determinado tipo de mercado, já viciado, com pessoas, não diria com a cabeça fechada, mas acostumadas ao que acontece há muito tempo, às vezes você tem ali oportunidades na sua frente e não as visualiza. Quando começou esse projeto de futebol, voltando a 1994, da Rádio Band FM, uma das pessoas que eram encarregadas da sonoplastia da rádio, que, por exemplo, fazia com que os doutores entrassem ao vivo do Olímpia no show do Leandro e Leonardo, do Palace no show do Chitãozinho Chororó, quando surgiu a ideia de fazer o futebol na Band FM, ele foi na Rádio Bandeirantes. Para quem não conhece, a Band é uma sede só, TV Bandeirantes, Band News, Rádio Nativa, Rádio Band FM, tudo no mesmo lugar. Então ele foi perguntar como é que ele fazia para se inscrever, para se cadastrar, né, para poder transmitir os jogos pelo FM também, se eles podiam ajudar, como é que ele entrava com material, com microfone. E ia ter esse primeiro final de semana de futebol da Band, um jogo no Pacaembu e um jogo no Morumbi. E o rapaz da Rádio Bandeirantes perguntou: mas vem cá, você vai fazer o jogo do São Paulo ou o jogo do Corinthians? Ele falou: a gente vai fazer o jogo do São Paulo, que é aqui do lado do Morumbi, mas que diferença faz? Bom, a diferença é que no Morumbi é muito maior, então você vai precisar de cabos mais longos para o microfone. Ele ficou pensando: mas cabo para o microfone? E aí o cara ainda ironizou: porque você acha que vocês vão ficar todos na cabine? O repórter precisa entrevistar o jogador. Vitamina C, obrigado. E ele não entendeu muito bem porque o cara quis dizer com cabo, mas enfim, ele falou: não, tá bom, então tá bom. Eu só me ajuda aqui com a inscrição, com quem eu tenho que procurar, quem é o contato da Federação Paulista, e voltou lá para o escritório da Band FM. No domingo, ele chegou, os 2 repórteres da Band, o Joca, o patrulheiro Joca, e o Pedro Luiz Ronco, eles chegaram no Morumbi. Quando eles chegaram aos vestiários, eles sacaram da mochila deles 2 microfones sem fio. Quando eles tiraram os microfones sem fio da mochila, os outros repórteres, Vanderlei Nogueira da Jovem Pan, ou meu César
da Rádio Globo, eu não lembro se era o Ligeirinho, da Rádio Bandeirantes, eles olharam, parecia que eles estavam vendo dois ETs entrando nos vestiários do Morumbi. E, ao mesmo tempo, olharam para os operadores do AM e falaram, pode isso? Tipo, vale isso, Arnaldo? Como é que pode o microfone ser? Porque a vida inteira eles carregaram o microfone, tendo que se preocupar com o fio, não tropeçar no fio do outro repórter. E aí precisou um cara que não tinha nada a ver com jornalismo esportivo, não tinha nada a ver com futebol, com transmissão de futebol, mas que estava super acostumado a levar microfone sem fio para o Olímpia, para o Palace, para entrar pela primeira vez na história no estádio de futebol do Brasil com um microfone sem fio. Obviamente que depois de 2 meses já não tinha mais microfone com fio em nenhum estádio de São Paulo. Mas vejam só que coisa louca, né? Precisa de um cara que não tem nada a ver com o mercado para trazer uma inovação. Por quê? Porque ele pensou diferente, ele não se acostumou. Imagina esses operadores de rádio AM a vida inteira vendo esses microfones entrando com fio no estádio, começam a trabalhar, nem passa pela cabeça deles fazer alguma coisa diferente. Bom, eu aprendi muito nessa época com o Ron, com o Joca. Eu tive a felicidade de ainda em 94, menino de tudo, com 18 anos, participar da minha primeira transmissão de uma Copa do Mundo. Ali foi um pouco de... O Milton Neves costuma dizer que sorte é um encontro de trabalho com oportunidade, né? Eu tinha muito desejo de trabalhar, sonhava trabalhar numa Copa do Mundo e tive a oportunidade de, logo no meu primeiro ano na Band FM, ser um ano de Copa do Mundo. E mais do que isso, uma Copa do Mundo totalmente diferente, uma Copa nos Estados Unidos. A Band ela já tinha levado o Ron para a Copa de 90, mas ele não narrava futebol, ele não passava informação, ele fazia uma transmissão jocosa da Copa, ele cobria os bastidores, ele fazia o programa dele da Itália, do centro de imprensa da Copa do Mundo, e foi uma coisa muito legal. Em 94 eles resolveram fazer também. Só que os Estados Unidos, eles são um país muito diferente de qualquer país europeu, um país continental como o Brasil, então era uma logística muito mais complicada. Sem falar que o Ronco não falava uma palavra de inglês, então a rádio precisava de alguém que falasse inglês, que conhecesse um pouco do país, da cultura do país, e eu sabia que eles estavam procurando alguém. E eu, com aquele sonho, né, aquela vontade de transmitir uma Copa, cheguei na sala do diretor do próprio jogo e falei, antes disso eu procurei, fui em agência de viagem, fui em companhia aérea, fiz a cotação de todas as passagens, levei lá para ele as passagens, uma reserva de 2 passagens, reserva de hotel, reserva de carro, e falei, ó, tá aqui, tá tudo prontinho, sua Copa do Mundo tá organizada, já está totalmente preparada, a minha passagem já está paga, você só tem que me dar a credencial e eu vou na Copa com o Ron, não precisa pagar diário, não precisa pagar nada. Ele ficou surpreso, né, assustado, mas enfim, topou a ideia e assim eu pude cobrir a minha primeira Copa do Mundo. E nessa Copa do Mundo, eu ficaria fazendo 3 palestras aqui, contando todas as histórias dessa Copa, mas não é o objetivo desse papo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, conhecer todos os meus ídolos, né? Ídolos de rádio e ídolos de TV, né? Que eu cresci bem, cresci acompanhando e que me inspiraram a também ser jornalista esportivo. Mas eu estou falando tudo isso porque eu tive a chance de conhecer o Fiore Gilhote. E nessa Copa do Mundo, em 1994, o Fiore ele não pôde narrar os jogos, porque ele, lamentavelmente, eu não sei o que está na cabeça dele, todo mundo conhece aqui o Fiore, é o locutor da torcida brasileira, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. O Fiore, ele já é falecido, mas ele fez história no rádio esportivo. E em 1994 ele não pôde narrar os jogos porque ele resolveu, como eu disse, infelizmente se candidatar a deputado estadual. E você, quando se candidata, existe um período de 3 ou 4 meses antes do pleito, né, antes da eleição, que você não pode mais, se você for radialista, se você trabalhar em televisão, falar em qualquer mídia. E ele não se deu conta disso, talvez, quando ele tenha se candidatado no começo do ano, quando ele tenha feito algum acordo com o partido pelo qual ele se candidatou, eu nem lembro qual que era, mas o fato é que ele chegou em 94 e não pôde narrar. E era justamente uma lacuna na carreira dele, porque ele nunca tinha narrado um título mundial do Brasil. Em 1970, aconteceu um negócio interessante. A Copa foi no México, como todos vocês devem lembrar, e era uma Copa teoricamente mais barata do que a Copa anterior, que tinha sido na Inglaterra. Então, muitas emissoras de rádio, o futebol já era muito forte no Brasil, o Brasil tinha recém conquistado 2 títulos mundiais, tinha sido um fracasso em 66, então existia uma expectativa muito grande para 1970, e várias rádios se cadastraram, se credenciaram para aquela Copa. Só que o México, na época, ele não tinha uma tecnologia suficiente para liberar linhas para todas as rádios do mundo que queriam transmitir a Copa. Então, por exemplo, o México disponibilizou
6 ou 7 linhas no Brasil e tinham 25 rádios no Brasil todo interessadas em transmitir a Copa. O que a Anatel, o órgão da época, teve que fazer? Teve que dividir essas rádios em pools. 3, 4 rádios trabalhariam juntas, né? Então eram 6, 7 linhas só, 6, 7 transmissões apenas. Aqui em São Paulo houve um pool da Rádio Jovem Pan, com a antiga Rádio Nacional, e a Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes tinha o Fiore como narrador principal, a Jovem Pan tinha o Josebal Peixoto, que até outro dia ainda trabalhava na Jovem Pan, e a Rádio Nacional tinha o grande, lendário narrador Pedro Luiz. Como que eles faziam? Os jogos que esse pool transmitia, eles pegavam um dos 3 narradores, esse narrador fazia a abertura da jornada esportiva, aquele período que antecede ao jogo, passava a bola para o narrador narrar o primeiro tempo, o terceiro narrador vinha e narrava o segundo tempo, quando acabava o jogo, o narrador da abertura fazia também o encerramento. E isso foi tranquilo até chegar na decisão. Quando chega na final, Brasil e Itália, como é que você vai fazer? 3 narradores históricos, os 3 queriam narrar pelo menos um pouquinho. Então ficou decidido que cada um narraria 30 minutos do jogo. O seu Paulo Machado de Carvalho, marechal da Vitória, o comandante da seleção brasileira, nas Copas de 58 e 62, não comandante dentro de campo, porque ele não era o técnico, mas o administrador, o diretor administrador, mais ou menos como foi o Edu Gaspar na última Copa, ele se incumbiu de fazer o sorteio. E aí, nesse sorteio, o Fiore, ele teve o azar de narrar bem os 30 minutos que não tiveram nenhum gol da seleção brasileira. Então você imagina o sofrimento do Fiore. O Pedro Luiz narrou o gol do Pelé, o primeiro, e o Josebal Peixoto, que assumiu a bronca aos 15 do segundo tempo, quando o jogo estava 1-1, ele narrou 3 gols. O Gesto, o Jairzinho e o gol do Carlos Alberto Torres, que talvez seja o gol mais icônico da história do rádio esportivo brasileiro, porque é uma jogada linda que termina com um gol espetacular, que é o gol mais importante da história do Brasil nas Copas do Mundo. Então, eu estou falando isso porque o Fiore, enquanto na Copa de 94 eu tive a sorte, né, tive o trabalho com a oportunidade, ele teve tudo isso em 70, o trabalho, a oportunidade, a competência dele, narrou a final, mas não conseguiu narrar um gol do Brasil. E ele carregou, o Fiore era um cara muito sentimental, muito romântico, ele carregou essa frustração a vida toda, né, de não ter narrado o título mundial do Brasil. E em 2002 ele já não narrava mais na Bandeirantes, quando o Brasil também foi campeão do mundo. Mas mesmo com tudo isso, quando ele teve algumas oportunidades de narrar grandes jogos, ele acabou tendo as Copas do Mundo próprias dele, como ele mesmo falava, especialmente em 1977, 13 de outubro de 77, e também 12 de junho de 1993, quando o Corinthians e o Palmeiras saíram da fila, e ele fez dessas duas decisões, que foram, claro, históricas para essas duas torcidas, as Copas do Mundo particulares dele. Então é quando o profissional ele consegue preencher a lacuna com muita disposição, realiza o sonho dele, né, e unindo essa oportunidade com o trabalho. O Fiore Gilhote foi uma grande inspiração para mim e para toda a crônica esportiva. É uma narração linda, simpática, agradável, e quem não trabalhava no rádio, quem não trabalhou nunca na mídia esportiva, não sabe o outro lado do Fiore, que é um lado que é muito interessante para nós, numa feira como essa. Ele era um cara extremamente agregador, né? Ele era um ídolo para muita gente, mas ele conseguia agregar os funcionários, porque ele sempre foi chefe de equipe da Bandeirantes, ele sempre lutava por todos. Eu lembro que o pessoal comentava que as diária é o valor que você recebe para passar uma temporada fora do Brasil, uma Copa do Mundo, então um valor que você vai utilizar para pagar a gasolina do teu carro, para comer, para ir na lavanderia, enfim, as diárias da Rádio Bandeirantes eram sempre as melhores, porque o Fiore se preocupava muito com a qualidade que ia para o ar, mas também se preocupava muito com o bem-estar dos funcionários dele, e isso é sempre muito importante. Bom, voltando a 1994, a gente vai dando um pulo no tempo, vai chegando a 1997, quando, na verdade, se iniciou o projeto esportivo, efetivamente, da Rádio Band FM, porque até então a gente fazia uma cobertura jocosa, irreverente, era um jogo só, a gente não tinha uma equipe esportiva. Mas, durante esse processo, em 94, 95, 96, um dos narradores da Rádio Bandeirantes AM, que talvez vocês conheçam, se chamava Éder Luiz. O Éder era um cara muito bom, e até hoje é muito bom de microfone, é um dos maiores narradores da história, mas ele tinha um lado empreendedor muito forte.
ele logo cedo ele percebeu que ele poderia se tornar o narrador mais famoso do rádio, mas provavelmente ele não iria enriquecer, porque o rádio não dá tanto dinheiro quanto a televisão, mas ele precisava de uma outra maneira, né, de ter uma vida melhor, para ter uma vida melhor. E ele descobriu isso, claro, na publicidade. E começou a vender, ir atrás de patrocinadores, vendeu algumas cotas na Rádio Bandeirantes. E nesse meio tempo, ele passou a narrar alguns desses jogos na Band FM também. E descobriu ali, na Band FM, no FM, um caminho diferente. Por quê? Uma vez ele estava voltando para casa, chegou no apartamento dele depois de narrar um jogo na Band FM, ele narrava esses jogos na Band FM nas folgas dele no AM, quando não tinha Fórmula 1, porque ele era narrador titular, então semana sim, semana não, ele estava na Europa, ou no Japão, ou no México, narrando Fórmula 1. Quando ele estava de folga, ele podia narrar no FM os jogos aos domingos. E aí um dia ele chegando em casa, depois de uma narração, ele falou: poxa, eu não sabia que você narrava. A gente narra na Band também. Eu achava que você só narrava Fórmula 1 no AM. Não, narra futebol também, mas você escuta a Band FM? Não é que eu escuto, é que eu estava com um amigo, a gente estava ouvindo o jogo do Palmeiras hoje, na Jovem Pan, como a gente sempre faz, sou fã do Silvério, só que a gente passou pela Paulista e a Jovem Pan não pega na Paulista, não tem jeito. E a sede da Jovem Pan é na Avenida Paulista, mas com todas aquelas antenas lá, fica difícil do AM pegar, já naquela época, hoje é impossível. Aí a gente trocou para a Rádio Bandeirantes, não pegava. Aí colocamos na Rádio Gazeta, não pegava. Aí meu amigo falou que a Band FM também estava transmitindo. Aí a gente colocou na Band FM som puro, sem chiado nenhum. E aí deu um estalo na cabeça do Éder. Caramba, o que eu estou fazendo no AM? 2 anos depois ele iniciou um projeto esportivo, porque ele tinha muitos patrocinadores, muitos clientes, e ele resolveu ser o chefe dele. Ele levou o projeto esportivo para a Rádio Capital, porque ele não conseguiu convencer à época o diretor da Band FM de fazer futebol no FM. Parecia uma coisa assim absurda, uma coisa do outro mundo, como por exemplo, sei lá, transmitir balé hoje no horário da novela na Rede Globo. Não tinha cabimento, o FM era para tocar música. Então ele foi na Rádio Capital, foi um sucesso danado, porque ele era um vendedor nato, um empreendedor nato, e depois de 2 anos na Rádio Capital, ele teve um problema que ele não fez muita questão de resolver, porque o sonho dele era levar o futebol para o FM. E ele voltou a conversar com o João Carlos Ribeiro, que era o diretor do FM na época, e convenceu o João Carlos Ribeiro de que era um grande negócio fazer futebol no FM. E aí foi uma espécie de revolução no rádio, porque em 1997, janeiro de 97, primeiro jogo, se eu não me engano, um Flamengo e Santos, decisão do torneio Rio-São Paulo, de 1997, começou o projeto e foi um sucesso. Claro que não foi da noite para o dia, mas é interessante que o primeiro mês de Ibope, a gente já era primeiro lugar, mas era um primeiro lugar simbólico, porque o Ibope, até hoje no rádio, ele não faz a medição como acontece na televisão. Você é convidado pelo Ibope. Eu sei que muita gente fala, né? Eu não conheço ninguém que foi entrevistado pelo Ibope, eu não conheço ninguém que tem um aparelhinho na televisão, mas existe. Eu já fui entrevistado pelo Ibope, até tive que mentir, porque a primeira pergunta da menina que me ligou em casa foi: você trabalha em rádio, TV ou publicidade? Eu falei: não, porque eu sabia que se eu tivesse falado sim, ela não ia poder continuar, mas eu tinha curiosidade de saber o que eles perguntam e tal. E foi meio frustrante, porque as perguntas de rádio, eu falo: que rádio você ouviu ontem? Será que a pessoa realmente sabe qual rádio ela ouviu ontem? Será que, de repente, se ela ouviu a rádio X, ela não vai estar passando uma informação errada, porque na verdade ela escuta muito mais a rádio Y, mas naquele dia ela tinha ouvido a rádio X? Então não é como na TV que tem um aparelhinho, não tem erro. O cara do Bob vai lá e fala: na casa Y está passando a novela, na casa Z está passando o jogo do Corinthians. O rádio não, ele pergunta isso. E aí o que aconteceu? Depois de um mês de trabalho na Band FM, a nossa audiência no futebol já era maior do que a Rádio Jovem Pan, que era a Rádio Bandeirantes, mas não era. O que acontece? O FM tem mais audiência do que o AM, normalmente. Então a dona de casa que escutava um pagode na Band FM, ela respondeu para o cara do Ibope que às 7h30 da noite anterior ela estava ouvindo Band FM, porque ela só ouvia Band FM. Só que naquele horário estava tendo futebol e certamente ela não estava ouvindo a Band FM. E isso aconteceu recentemente também com se eu não me engano, a Rádio 105, que também transmite futebol. Hoje tem uma boa audiência, mas quando ela começou a transmitir futebol, ela já tinha mais audiência do que todas as rádios que faziam futebol. Por quê? Porque a Rádio 105, com o samba dela, o pagode dela,
durante muito tempo liderou a audiência em São Paulo, tinha mais audiência que a Band FM, que é nativa, que é transcontinental, então eram números errados. Mas, independentemente desses números errados, aos pouquinhos a Band FM foi realmente conseguindo uma audiência espetacular, primeiro por causa da qualidade do som, segundo porque ela tinha uma linguagem diferente, uma linguagem mais leve, mais irreverente. Desde o começo a gente contava com o Gavião, que é um personagem icônico do rádio esportivo. O Gavião hoje é o principal personagem do rádio esportivo brasileiro. Então ele trazia uma leveza para a transmissão. E as pessoas... Ainda ontem eu estava lendo um texto de um amigo meu, um colega, chamado Rica Ferroni, dizendo que as televisões demoraram muito para perceber que futebol, mais do que jornalismo, é entretenimento. E que você quer curtir o futebol, você não quer saber de investigações. É claro que tem aquele cara fanático, xiita, que quer saber tudo sobre o time dele, mas 90% dos telespectadores, dos ouvintes, dos leitores do produto futebol, eles querem entretenimento, eles querem se divertir. E a gente passava isso para o nosso ouvinte, diversão, uma transmissão leve. A gente trouxe de volta ao rádio o Círio Jatene, que tinha trabalhado muitos anos atrás na equipe do famoso Esteban Sangiradi, com show de rádio. Então o Círio Jatene, ele fazia o pós-jogo. Você imagina, você dá para um humorista a apresentação do pós-jogo. Você ligava na Rádio Bandeirantes, era uma coisa engessada. Na Jovem Pan, menos, porque já era o Milton Neves, que sempre foi um cara muito para frente, por isso fez sucesso também. Mas na Band não, você tinha um humorista que, quando ia entrevistar os jogadores, fazia imitações. Eu lembro, por exemplo, uma vez eu estava na Vila Belmiro fazendo Santos e Bahia, e o Dutra, um jogador que vocês nem vão lembrar, jogou pouco tempo no Santos, mas ele conseguiu fazer um gol do meio campo. Você lembra dele, né? E quando o Círio Jatene foi entrevistado, numa época que ainda não tinha entrevista coletiva, que é uma coisa chata pra caramba, você pegava o jogador no tete a tete, o Círio Jatene começou a entrevistar o Dutra como o Pelé. E falou pro Dutra: pô, você fez o gol que eu tentei fazer e não consegui, entende? O Dutra começou a chorar no vestiário, porque estava falando com o Pelé. E aí a gente ficou sem jeito de falar para ele que não era o Pelé. E terminamos a entrevista sem falar que era o Círio Jatene. E foi engraçado que nos veículos de imprensa da Baixada Santista, na segunda, na terça, saiu a informação de que o Pelé tinha parabenizado pelo rádio o Dutra pelo gol que ele não tinha conseguido fazer. Porque o Dutra falou para todo mundo na cidade que tinha falado com o Pelé. Então essa linguagem diferente da Band FM acabou marcando época. Hoje, se você ouvir a Rádio Bandeirantes no FM, porque a Rádio Bandeirantes migrou para FM também, ainda tem os 840 do AM, mas não dá para fazer rádio exclusivamente no AM. A Globo hoje está no FM, a Rádio Jovem Pan, na hora do futebol, está no 100.9, está no FM, porque não dá mais para competir com o FM. E lá atrás, em 95, 96, o Éder Luiz, visionário, tentou implantar no FM e, como eu falei, era como colocar balé na hora da novela da Globo. Não existia possibilidade de ter. Então é isso que é importante em qualquer tipo de negócio, em qualquer segmento. Você não aceitar ou não, você não aceitar que não é possível fazer, não é possível empreender, não é possível tentar algo diferente. O mundo é movido pelo diferente o tempo todo. Então essa experiência que eu tive, nessa transição do AM para o FM, que eu pude acompanhar de perto, porque eu fiz parte dela, talvez eu não tenha sido protagonista, talvez eu não tenha sido fundamental, mas eu fui testemunha. Eu sentei na cadeira cativa para ver essa mudança extraordinária do AM para o FM. E mesmo já com as rádios meio consolidadas no FM, ainda teve, a gente cruzou com tanta coisa no caminho. Em 2010, essa eu pude presenciar também, Copa do Mundo da África do Sul. Existia uma preocupação muito grande com a estrutura que a África daria para os jornalistas. A Copa das Confederações, um ano antes, também na África do Sul, houve muito problema com linhas, com telefones. Os jornalistas que estiveram lá para cobrir diziam que o celular não funcionava direito. Então, foi tipo o bug do milênio: o mundo vai parar, e no final das contas, ou a Copa do Brasil que não ia acontecer, e que no final acaba dando tudo certo. Mas existiu durante um ano uma preocupação muito grande com a transmissão, com a cobertura. Então, o que nós fizemos na Transamérica? Ao invés de a gente levar um operador de áudio, um sonoplasta tradicional, um cara que já tinha feito 4 Copas do Mundo, a gente pegou um gêniozinho de internet, que trabalhava no som da Transamérica, que nunca tinha trabalhado com futebol, mesmo nós estando lá já
Nós já estávamos lá há 10 anos, mas ele não trabalhava na nossa área. Ao invés de levar, imagina explicar para esse operador, depois de 4 Copas do Mundo ele ia ficar no Brasil. Mas a rádio não pensou no operador, pensou na qualidade de som que ia chegar para milhões de ouvintes no Brasil todo. Levamos esse menino que nunca tinha entrado num avião para a África do Sul, e o que acontecia todos os dias no estúdio da Transamérica, no IBC, o International Broadcast Center, né, o centro de imprensa em Joanesburgo. Todos os dias operadores de rádios de tudo que é canto do Brasil iam conversar com esse gêniozinho de internet para saber por que a transmissão da Transamérica não caía tanto nunca e a transmissão das outras rádios caía. Primeiro porque a gente usava a linha digital como titular e a linha telefônica era reserva. Se tivesse qualquer problema na linha digital, automaticamente já entrava a linha telefônica. E algumas rádios faziam o contrário. A linha telefônica era titular e se caísse a linha telefônica, eles tinham que entrar com a linha digital que não estava pronta, conectar, e aí depois de 10, 15, 20 segundos, às vezes 1 minuto entrava a transmissão de novo. Então primeiro ele passou esse segredo, que para ele era uma coisa óbvia, um menino de 20, 21 anos, já acostumado com a era digital, era uma coisa óbvia. Né? É que nem dar um celular hoje para o meu filho, para ele resolver um problema para mim, que ele vai resolver muito mais fácil. Em compensação, você dá um livro para uma criança de 2, 3 anos, ele vai fazer assim nas páginas, ele vai ficar girando assim, como se fosse o dedinho do celular, não está acostumado. Outra coisa, a partir do momento que as pessoas, os operadores começaram a usar a linha digital como titular, a linha digital que na Transamérica não caía, das outras rádios começava a cair também. Não toda hora, mas de vez em quando dava problema. E aí, o que você faz que a tua rádio não cai, a tua linha não cai e a nossa linha cai o tempo todo? Eu falo, não sei, o teu IP tá bom, não sei o quê. E aí um dia ele foi ver a transmissão da ESPN, acho que se não me engano era a Rádio Estadão e ESPN, ficava no estúdio na nossa frente, o estúdio da ESPN. E aí quando ele chegou lá, ele falou, mas qual que é o outro IP que vocês usam aqui? Não, como assim qual é o outro IP? Eles usavam uma linha só para transmitir os jogos, para transmitir os programas para o Brasil. Essa linha, esse IP era o mesmo IP para a internet que eles usavam, umas 7, 8 profissionais trabalhando, falando pelo Skype com o filho, ou pesquisando informação. Então era uma coisa que, hoje em dia eu acho que não teria muito problema, mas na época, para a qualidade da época digital, era complicado você usar um IP só de internet para fazer tudo, para todas as pessoas usarem. Então, passou de novo a dica, todas as rádios ali ao redor da Transamérica foram buscar uma segunda linha de internet, um segundo IP, e nunca mais a linha deles caiu. De novo, você precisa de uma pessoa totalmente fora, né, totalmente distante do mercado, para com ideias absolutamente normais, colocar uma rádio da África do Sul no ar sem problema nenhum, com uma qualidade 100%. Então, de novo, você tem que se livrar dos vícios, né? Você tem que procurar se livrar dos vícios, tem que ter a mente aberta para novas ideias e às vezes conversar com pessoas que não tem nada a ver com o teu ramo de negócios, e às vezes elas fazem perguntas e você fala, cara, eu nem fiz essa pergunta, né? Gente, eu queria deixar esse espaço totalmente aberto para vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês têm alguma curiosidade sobre rádio, sobre jornalismo esportivo, tem muita coisa que eu posso falar ainda para vocês, mas eu gosto desse bate-papo, eu gosto dessa tabelinha, e já tem aqui a primeira pergunta. Inclusive isso hoje faz parte do métier do rádio, né? A maneira como você estava atingindo o teu ouvinte era muito difícil de você entender isso, você demorava muito tempo para chegar à conclusão se você estava agradando ou não, do que você estava errando. Você tinha que esperar chegar a carta. Eu entrei no rádio em 94, comecei no jornalismo esportivo com mais exclusividade, com todo o meu tempo em 97. Eu tenho cartas guardadas, isso é muito interessante. Eu tenho muita carta de pessoas que ouviam o programa e era a única maneira deles tirarem dúvidas, né? Depois chegou o fax. Era interessante que eu ligava, começava o programa, ligava o fax não parava durante 1 hora, só que se não parar durante 1 hora do fax, significava 30, 32 mensagens em 1 hora que chegava pra gente. Aí veio o e-mail, no e-mail em 1 minuto chegam 32 mensagens, chegam 32 e-mails. E o e-mail era um grande barato. Poxa, hoje faz 10 anos que eu não passo o endereço de e-mail da Transamérica, porque ninguém manda mais e-mail. Você manda no mundo corporativo,
mas ninguém manda e-mail para um comunicador de rádio. Você tem o WhatsApp. Eu estou fazendo o programa está sendo transmitido pelo YouTube para o planeta todo, eu não falo mais só para São Paulo, e ali do ladinho vai descendo a barra com mensagens uma atrás da outra do cara que está me assistindo no rádio, eu não tenho mais ouvinte, eu tenho espectador, ouvinte barra espectador. Então a interação é imediata, então veja como isso mudou. Então, para mim, quando eu venho fazer uma palestra, e eu faço muito mais palestras em faculdades, escolas, cursos técnicos, é muito importante para mim essa interação, essa comunicação, até para ver se eu não estou sendo muito chato aqui falando uma coisa que não interessa em nada para vocês.